Se você chegou até aqui, é bem possível que em algum momento da sua caminhada já tenha se sentido aprisionado. Não por grades físicas, mas por algo muito mais sutil e, por vezes, incrivelmente poderoso: a prisão dos seus próprios pensamentos negativos. Aquela voz interna que insiste em sussurrar dúvidas, medos, críticas e ansiedades, minando sua paz, sua energia e sua capacidade de viver com mais leveza e plenitude. Você já se viu revivendo um erro do passado, noite após noite, como um filme que não para de rodar. Já sentiu o peso da preocupação com um futuro que ainda nem deu as caras? Já se comparou com outras pessoas, sentindo-se inadequado ou como se algo estivesse faltando? Se acenou com a cabeça para alguma dessas perguntas, saiba que você não está sozinho. Essa é uma experiência humana bastante comum. Hoje, quero te convidar para uma jornada ao coração do estoicismo, uma escola de pensamento que floresceu na Grécia e Roma antigas, com figuras notáveis como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio. Eles não eram teóricos isolados em suas torres de marfim. Eram homens de ação, um ex-escravo, um influente conselheiro imperial, um imperador, que enfrentaram adversidades extremas e encontraram na filosofia um guia prático para a serenidade, a resiliência e a virtude, independentemente do que acontecia ao redor. O estoicismo não nos promete uma vida livre de dificuldades, mas nos ensina a navegar por elas com uma mente clara e um espírito fortalecido. E a chave para isso, fundamentalmente, está na nossa relação com nossos pensamentos. O poder dos pensamentos e a realidade estoica. Para a gente começar, é importante entender como funcionam esses pensamentos negativos. Eles são como nuvens densas, que podem obscurecer o sol da nossa consciência. Podem surgir de muitas formas: preocupações, medos, autocrítica, ressentimento, inveja, pessimismo. Muitas vezes, esses pensamentos são automáticos, quase como reações instintivas a eventos, memórias ou projeções sobre o futuro. O problema não é ter um pensamento negativo aqui e ali. Isso faz parte da experiência humana. A questão é quando damos a esses pensamentos um poder desproporcional, quando os aceitamos como verdades absolutas e permitimos que ditem nossas emoções e ações. Os estoicos, com sua sabedoria atemporal, foram pioneiros em reconhecer essa dinâmica. Epicteto, em seu Enchiridion, ou Manual, nos oferece uma das joias mais preciosas do pensamento estoico. Não são as coisas em si que nos perturbam, mas os nossos julgamentos sobre as coisas. Guarde bem esta frase. Não são as coisas em si que nos perturbam, mas os nossos julgamentos sobre as coisas. Isso é uma revelação transformadora. Significa que o evento externo, uma crítica, uma perda, um desafio, é, em si, neutro. É a nossa interpretação, o nosso julgamento, a história que contamos a nós mesmos sobre esse evento, que gera a perturbação, a negatividade. Imagine que você cometeu um deslize no trabalho. O erro em si é um fato, mas o pensamento negativo que se segue: eu sou um fracasso, vou ser demitido, ninguém confia em mim. Esses são julgamentos. São camadas de interpretação que adicionamos ao fato. Um estoico não negaria o erro, mas o analisaria com objetividade. Cometi um erro. O que posso aprender com isso? Como posso corrigir e evitar que aconteça novamente? Percebe a diferença? A primeira abordagem leva ao sofrimento. A segunda, ao crescimento e à ação. A dicotomia do controle, o pilar da liberdade mental. Um dos pilares do estoicismo e uma ferramenta poderosa para combater os pensamentos negativos é a dicotomia do controle. Este conceito, também popularizado por Epicteto, divide tudo na vida em duas categorias: aquilo que podemos controlar e aquilo que não podemos controlar. Parece simples, mas sua aplicação é profundamente libertadora. O que está sob nosso controle? Nossos pensamentos, nossos julgamentos, nossos valores, nossas escolhas, nossas ações, nossas reações. Essencialmente, nosso mundo interior e a forma como respondemos ao mundo exterior. O que não está sob nosso controle? Praticamente todo o resto.
o passado, o futuro, em sua totalidade, pelo menos, as ações dos outros, suas opiniões sobre nós, o clima, a economia, doenças, acidentes, a morte. A lista é extensa. A maioria dos nossos pensamentos negativos, se você parar para analisar, surge da nossa tentativa fútil e exaustiva de controlar o incontrolável, ou da nossa negligência em focar no que de fato podemos controlar. Preocupamo-nos com o que os outros pensam de nós incontrolável, em vez de focarmos em agir com integridade, controlável. Lamentamos o passado, incontrolável, em vez de aprendermos com ele para agir melhor no presente, controlável. Tememos um futuro catastrófico, incontrolável em sua forma imaginada, em vez de nos prepararmos da melhor forma possível no presente, controlável. Quando um pensamento negativo surgir, pergunte-se imediatamente: este pensamento se refere a algo que está sob meu controle ou fora do meu controle? Se estiver fora do seu controle, a resposta estoica é aceitar. Isso não é resignação passiva, mas um reconhecimento inteligente da realidade. Lutar contra o incontrolável é como tentar segurar o vento. Apenas nos esgota e frustra. Aceitar o que não podemos mudar libera uma imensa quantidade de energia mental, que pode então ser redirecionada para o que realmente importa: nossas próprias ações e atitudes. Se o pensamento se refere a algo sob seu controle, por exemplo, sua reação a uma provocação, sua preparação para um desafio, então você tem agência. Você pode escolher como pensar, como julgar e como agir. Pense em um engarrafamento. Você está atrasado para um compromisso importante. A raiva, a frustração, os pensamentos de "por que isso sempre acontece comigo?" são naturais, mas inúteis. O trânsito está fora do seu controle. O que está sob seu controle? Sua respiração, sua reação emocional, a música que você ouve no carro, a decisão de ligar para avisar do atraso, a reflexão sobre sair mais cedo da próxima vez. Focar no controlável transforma uma situação estressante em uma oportunidade de praticar a paciência e a razão, desafiando e reestruturando pensamentos. A prática estoica diária. Se livrar dos pensamentos negativos não é um passe de mágica, mas um treino constante, uma disciplina mental. Os estoicos eram mestres da autoanálise e da reestruturação cognitiva, muito antes desses termos existirem na psicologia moderna. Primeiro passo: a consciência, prosoche. O primeiro passo é desenvolver a prosoche, a atenção plena estoica. Significa estar vigilante e consciente dos seus pensamentos à medida que surgem, sem julgamento imediato, mas com curiosidade. Muitas vezes, nossos pensamentos negativos operam no piloto automático. Trazer luz a eles é o começo da libertação. Um diário de pensamentos pode ser uma ferramenta valiosa aqui. Anote os pensamentos negativos, as situações que os desencadeiam e as emoções associadas. Segundo passo: o teste objetivo. Uma vez que você identifica um pensamento negativo, examine-o, como um cientista examinaria um espécime. Pergunte-se: este pensamento é baseado em fatos ou em suposições e medos? Qual é a evidência que sustenta este pensamento? Qual é a evidência que o contradiz? Estou exagerando a situação? Estou catastrofizando? Os estoicos chamariam isso de dar assentimento a falsas impressões. Este pensamento é útil? Ele me ajuda a agir de forma virtuosa e eficaz, ou me paralisa? Sêneca nos aconselha: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Muitas das nossas angústias são sobre cenários hipotéticos que nunca se materializam, ou que, se acontecerem, descobrimos ter a força para enfrentar. Terceiro passo: a reestruturação, o desafio estoico. Após o exame, se o pensamento for identificado como irracional, inútil ou baseado em julgamentos falhos, é hora de desafiá-lo e reestruturá-lo. Isso envolve substituir o pensamento negativo por uma perspectiva mais racional, equilibrada e alinhada com os princípios estoicos. Por exemplo, o pensamento "eu nunca vou conseguir isso, sou um fracasso"
pode ser reestruturado para: isso é um desafio difícil e posso não ter sucesso na primeira tentativa, mas posso aprender com cada tentativa, focar no meu esforço, que está no meu controle, e persistir. Meu valor não é definido apenas por este resultado. O pensamento "fulano me desrespeitou de propósito" pode ser questionado. Eu sei com certeza a intenção dele. Talvez ele estivesse tendo um dia ruim. Independentemente da intenção dele, posso escolher não me deixar abalar e responder com calma e dignidade. Este processo é como treinar um músculo. No início pode parecer difícil e artificial, mas com a prática consistente torna-se mais natural e eficaz. Quarto passo: a ação virtuosa. Foco no processo. O estoicismo é uma filosofia eminentemente prática. Não basta apenas pensar diferente, é preciso agir diferente. Mesmo que resíduos de pensamentos negativos persistam, concentre-se em agir de acordo com seus valores: coragem, justiça, temperança, sabedoria. Marco Aurélio, em suas meditações, constantemente se lembrava de focar em suas obrigações e em fazer a coisa certa, independentemente de seus sentimentos ou das dificuldades externas. A ação virtuosa, por si só, muitas vezes dissipa a negatividade, pois nos dá um senso de propósito e eficácia. Técnicas estoicas adicionais para blindar a mente. Além da dicotomia do controle e da reestruturação de pensamentos, os estoicos nos legaram outras técnicas poderosas. 1. Premeditatio malorum, a premeditação dos males. Pode soar um pouco estranho no começo, mas Sêneca e outros estoicos recomendavam contemplar regularmente os piores cenários possíveis. Não para se afogar em pessimismo, mas para se preparar mental e emocionalmente. Ao imaginar a perda do emprego, uma doença, a traição de um amigo, você se pergunta: como eu lidaria com isso? Quais recursos internos eu possuo? O que realmente importa e o que eu perderia? Paradoxalmente, essa prática reduz a ansiedade em relação ao futuro. Primeiro, porque muitas vezes percebemos que o pior não é tão catastrófico quanto nossa imaginação ansiosa pinta. Segundo, porque nos dessensibiliza ao medo e nos faz valorizar mais o que temos no presente. É um ensaio para a adversidade, fortalecendo nossa resiliência. Se o pior acontecer, não seremos pegos de surpresa. Se não acontecer, sentiremos um alívio e uma gratidão ainda maiores. 2. Amor fati, amar o destino. Este conceito, embora mais associado a Nietzsche, tem raízes profundas no estoicismo. Significa aceitar e até mesmo abraçar tudo o que acontece, não porque seja sempre agradável, mas porque é a realidade com a qual temos que trabalhar. É ver cada obstáculo não como um impedimento, mas como uma oportunidade de praticar a virtude, a paciência, a coragem, a criatividade, a resiliência. Marco Aurélio disse: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Em vez de lutar contra o que é, perguntamos: como posso usar isso para me tornar melhor? 3. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Outra prática aparentemente sombria, mas incrivelmente libertadora. Contemplar nossa mortalidade não é para nos tornar mórbidos, mas para nos dar perspectiva. Muitas das nossas preocupações e pensamentos negativos são triviais, quando confrontados com a finitude da vida. Memento Mori nos incita a viver com mais urgência, propósito e apreciação pelo momento presente. Ajuda a filtrar o que é verdadeiramente importante, descartando as ansiedades mesquinhas e os ressentimentos que consomem nossa energia. Pergunte-se: se este fosse meu último dia, este pensamento negativo realmente importaria? 4. O olhar. De cima, a visão cósmica. Marco Aurélio frequentemente praticava o exercício de se imaginar olhando para sua vida e seus problemas de uma grande altura, como se estivesse vendo o mundo do espaço. De repente, as preocupações pessoais parecem menores, mais gerenciáveis, inseridas em um contexto muito maior do universo e da história humana. Essa mudança de perspectiva
pode encolher a importância percebida dos nossos problemas e, consequentemente, a força dos pensamentos negativos associados a eles, construindo a cidadela interior, a liberdade duradoura. A promessa estoica de se libertar dos pensamentos negativos para sempre não significa que você nunca mais terá um pensamento indesejado. Seria irrealista. Somos humanos e nossa mente é uma máquina de gerar pensamentos. A verdadeira liberdade estoica reside em construir uma cidadela interior, uma fortaleza mental tão resiliente, tão bem equipada com razão e virtude, que os pensamentos negativos, quando surgem, não conseguem mais penetrar e causar perturbação duradoura. Eles podem bater à porta, mas você decide se eles entram e tomam conta da casa. Essa cidadela é construída dia após dia, com cada aplicação consciente da dicotomia do controle, cada pensamento negativo desafiado, cada ação virtuosa tomada, apesar do desconforto. É um compromisso com o autoaperfeiçoamento contínuo. Com o tempo e a prática, você desenvolverá uma nova relação com seus pensamentos. Você os verá como eventos mentais passageiros, não como verdades absolutas sobre você ou sobre o mundo. Você aprenderá a observá-los com distanciamento, a questioná-los com lógica e a escolher conscientemente não se identificar com aqueles que são destrutivos ou inúteis. Essa liberdade não é uma ausência de desafios externos, mas uma presença de força interna. É a capacidade de manter a equanimidade, a clareza e a paz de espírito, mesmo em meio à tempestade. É saber que, independentemente do que aconteça externamente, você possui as ferramentas internas para navegar pela vida com sabedoria e coragem. Seu caminho para a liberdade comece agora. Libertar-se dos pensamentos negativos para sempre, através da sabedoria estoica, é uma jornada, não um destino. Mas cada passo nesse caminho traz consigo uma recompensa imediata. Mais paz, mais clareza, mais resiliência. Comece pequeno e escolha uma técnica estoica que ressoe com você hoje. Talvez seja praticar a dicotomia do controle, em uma situação específica que está lhe causando estresse. Talvez seja manter um diário por uma semana para identificar seus padrões de pensamento negativo. Talvez seja dedicar alguns minutos pela manhã para a premeditatio malorum ou para lembrar-se do memento mori. Lembre-se das palavras de Sêneca. A sorte não existe. Existe o momento em que o talento encontra a oportunidade. Sua oportunidade de cultivar uma mente mais livre e serena está aqui, agora. O talento é sua capacidade inata de raciocinar e escolher. Os pensamentos negativos perderão seu poder sobre você não porque desaparecerão por mágica, mas porque você aprenderá a não lhes dar poder. Você se tornará o mestre de sua própria mente, o guardião de sua cidadela interior. Você descobrirá uma força e uma paz que talvez nem soubesse que possuía. A vida continuará apresentando seus desafios, suas incertezas, suas dores. Mas você os encontrará não mais como uma vítima de seus pensamentos reativos, mas como um praticante estoico, armado com a razão, a virtude e uma serenidade duramente conquistada, mas profundamente gratificante. A liberdade dos pensamentos negativos não é um sonho distante, é uma possibilidade real ao seu alcance. Abrace os ensinamentos dos estoicos, pratique com diligência e observe como, gradualmente, mas de forma segura, você se liberta das correntes da negatividade e caminha em direção a uma vida de maior significado, tranquilidade e propósito. A jornada começa agora. Que a sabedoria estoica ilumine seu caminho. Liberte-se. Para sempre. Se você chegou até aqui, e esse conteúdo se fez importante a você, considere se inscrever no canal para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E até a próxima.